Mas nós vamos ler um trecho do Evangelho de João e vamos ler um trecho do Evangelho de Marcos, ok? Então, abram em João o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 43. Então, João, capítulo 1, a partir do versículo de número 43. Enquanto vocês procuram, não é a carta do apóstolo João, também o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu vou ler e explicar algumas coisas e gostaria que você tivesse bastante à vontade para depois, mais tarde, ao final do culto, uma mensagem, dizer, pastor, isso aqui não ficou claro para mim. Agora, nesse próximo dia 21, ok? Eu creio que é quinta-feira, não é isso? 21 é quinta-feira. Nós vamos estar celebrando como igreja 37 anos de existência. Você pode dizer amém para isso? Amém. Desde que ela começou. Um grupo pequeno, né, Reinaldo? 8, depois 7, e a partir daquele dia. Dia 21 de setembro, o primeiro culto foi pela manhã, né? O membro número 8, no caso daquele grupo, foi a nossa irmã Késia. Toda a igreja foi até o aeroporto Kennedy buscá-la, né? E à noite já eram 8. Essa é a história que nós temos. Pastor Nélio, Tereza, Reinaldo, Késia, Moisés, Ana e também a nossa diva. O Donizete foi o número 8, ficou somente um pouquinho de tempo e depois ele foi trabalhar em outro ministério. Mas começou, e a nossa peregrinação aqui pela cidade de Newark, nós fomos em vários lugares. Começamos na Wilson Avenue com Ann Street, depois nós fomos para New York Avenue, onde é a igreja adventista hoje, naquela época não era. Depois fomos para o número 62 da Ann Street, depois nós fomos aqui para o Edison Place, aquela igreja da esquina que está fechada, ali no basement, nos reunimos, e em 1995 o Senhor nos deu esse local. Há muita história, gente, extraordinária. Coisas tremendas que o Senhor fez por nós. E essa igreja, quando começou, o propósito colocado no coração do pastor Nélio, Tereza e também aqueles 8, seria uma igreja para aqueles que não têm igreja. A ideia era alcançar aqueles que estão fora. Uma igreja em missão, como nós ouvimos do pastor Iverson. A ligação que nós temos, eu já mencionei isso nos cultos anteriores, mas vale a pena reforçar, é que o pastor Iverson foi quem Deus usou para escrever para o Brasil, pedindo um pastor brasileiro para começar um trabalho em português. Agora, preste atenção, ele fez isso em 1980, quando os brasileiros aqui eram talvez 0,1%. E a pergunta que eu faço, nós fazemos, como é que esse homem sabia do que ia vir a acontecer? Somente Deus. Apesar de ser uma pessoa branca, trabalhando com uma igreja de negros, aqui nos lugares pobres de Newark, como eles viram ele falando, a casa sempre aberta, ao ponto da filha dizer que em 10 anos, apenas 3 refeições, ela teve só com os pais, sempre tinha alguém, sempre coletando. E quando o pastor Nélio veio, um milagre já dele chegar a ter alguém, né? Porque ele mandou para vários seminários, mas também chegou o pastor Nélio e a Tereza, os fundadores dessa igreja, e quando eles receberam aquela carta, eles responderam que sim, vieram. E quando chegaram aqui, como eu já mencionei outro dia, é que o pastor Alves falou, olha, há uma visão, Deus tem um plano, mas não temos dinheiro hoje. Então, minha casa é sua casa. E assim foi, que foi mais uma família para morar lá com o pastor Iverson e a sua esposa Anne na época, e os seus filhos e tudo mais, né? E foi aí que depois, 6 anos depois, a CCP nasceu. Você pode dar glória a Deus por isso? Tremendo, como Deus usou, né? Esse caminhar pela fé não é nem demográficas, não é nem olhar e saber o que está acontecendo, né? Hoje a gente sabe que tem muita gente perdida chegando. Porém, naquele tempo, só Deus. Quando estamos em sintonia com o coração de Deus, e o Senhor é muito claro na sua palavra, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento através de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem. Então, a palavra de hoje tem a ver, uma conversa aqui, talvez mais informal, ela tem a ver com a nossa missão. Alguns aspectos. Como é que nós fazemos isso? De ir. Nós já ouvimos, né? De ir, de fazer discípulos, que é o processo completo. Mas vamos assim, destrinchar esse ir de fazer discípulos para uma maneira mais simples. Como é que foi essa prática? Como é que nós podemos ser aquelas pessoas que o Senhor vai usar para que outros possam ser alcançados? Como é que nós vamos fazer isso? Então, assentados mesmo como estamos, primeiro texto, João 1, 43, 46.
Eu estou lendo na versão revista e corrigida, Almeida. Então, 43, diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. Fica aqui esse texto aí na tela, uma palavra de explicação. Comigo aqui, vê se a interpretação está correta. Quem é que foi ao encontro de Felipe? Quem foi ao encontro de Felipe? Jesus foi. Sempre começa com uma pessoa. E essa pessoa é reencontrada por Jesus. Nós pensamos que nós achamos a Jesus, mas é Jesus que nos acha. A nossa cabeça pensa assim, né? Eu que fui, de repente, ele estava de olho em você há muito tempo, e ele vem ao nosso encontro. E Jesus foi, achou a Felipe, ele encontrou a Felipe, e ele deu a ele apenas um comando. Qual foi o comando que Jesus disse? Segue-me, anda comigo. Mais tarde, quando ele vai chamar os discípulos, vai chamar para estarem com ele. Ser um crente é ser seguidor de Jesus. A palavra cristão quer dizer, literalmente, na sua raiz, seguidor de Jesus. Se você é um crente, se você é um cristão, então você precisa seguir a Jesus. Essa é a condição primária. Então ele vem e segue a Jesus. Então, para você fazer parte dessa missão individualmente e como parte da CCP, você precisa entender isso. Jesus te achou e ele está dizendo: ande comigo, segue-me, vem estar comigo. Muito além de, e mais tarde nós falamos da igreja e tudo mais, vir à igreja, fazer parte da família de Deus, ótimo. Porém, a nossa responsabilidade e experiência começa com nós seguirmos a Jesus. Tome posse disso. Nós precisamos, como igreja, proclamar isso, viver isso, praticar isso. Próximo versículo. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Se você tiver oportunidade hoje à tarde, amanhã, olhe o resto do capítulo, você vai ver o que aconteceu com Pedro e também o André. Versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha, vamos captar aqui o método. O que ele faz? Jesus nos acha. E agora, em o nome de Jesus, o que nós fazemos? Nós vamos achar os Natanaéis, está certo o português? Da nossa vida. Quem é que o Senhor colocou na sua vida? Quem é aquela pessoa que é amiga, trabalha com você, talvez um familiar, alguém que Deus colocou e disse o seguinte: olha, eu te achei, agora em meu nome você vai achar o fulano, a fulana, o Beltrano, a Beltrano. Encontra, o processo continua. Por isso o ide, enquanto você vive a sua vida, faça isso. Está ficando claro isso? Nós somos chamados para fazer isso. É nesta condição que um dia, diante do Senhor, que Ele vai dizer para nós: o que você fez com a vida que eu lhe dei? O que você fez com os talentos que eu lhe dei? O que você fez com as oportunidades que eu lhe dei? Ah, Senhor, eu fui e achei o meu Natanael. Número 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Por quanto tempo o Senhor nos dá? Está ficando claro para nós isso? Então, somos uma igreja que nos foi confiado, assim como fomos achados por Jesus, em o nome de Jesus, achar outros. E Ele fala para aquele Natanael, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu, o Messias, Jesus, filho de Nazaré, filho de José. Agora, próximo versículo, 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, o quê? Vem e vê. Não é verdade que quando nós vamos a alguém e falamos de Jesus, a pessoa vem com dezenas de objeções e dúvidas, explicações. Aí a gente fica assim: o pastor me ajuda aqui, eu tenho que responder, o fulano falou isso, né? O que foi que o Filipe fez? Qual foi a resposta que ele deu? Vem e vê. Ele não podia dizer: não é bem assim, Nazaré já foi mal, mas hoje é melhor, não sei o quê. Podia falar tanta coisa, não seria o caso? O que ele fez? Vem e vê. Qual é o ponto, pastor? Como igreja, preste atenção, é importante, a gente convida, eu mando convite, mando lembrança dos cultos e atividades, ministérios e tudo mais, nós fazemos isso. Isso é bom estarmos juntos. Porém, o evangelho não é virmos à igreja. Vir à igreja é uma consequência, é um fruto.
É um bônus, é alguma coisa extra. Nosso trabalho principal é dizer às pessoas, não venha para a CCP porque é melhor que as outras igrejas. De jeito nenhum. Nós fazemos o quê? Vem e vê a quem? A igreja? Vem ver a Jesus. Por isso nós andamos com Jesus, agora a gente diz, vem e veja. Traga as suas perguntas para ele. Eu não coloquei os próximos versículos, mas quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus fala assim, aqui está um homem em quem não há dolo, esse homem é íntegro. Aí o Natanael já fica assim de olhos abertos, né? Aquele espantado. O senhor me conhece? E Jesus fala, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Aí ele fica, uau! Há alguma coisa extraordinária acontecendo. Qual é o ponto? Por que está no Evangelho? Para Jesus dizer o seguinte, filho, você pensa que você foi achado hoje? Mas eu já estava de olho em você, desde o ventre da sua mãe. Lá atrás, sabe aquela sensação? Quando a gente descobre, puxa vida, como eu tenho valor, como eu sou amado. Meu Deus já me olhou quando eu nem interessado estava indo nas coisas do Senhor. Lá atrás. Então, qual é o papel da igreja? Eu creio que esses versos nos deixam muito claro. O ir de fazer discípulos é o papel inteiro. Vão e sejam pai e mãe para pessoas novas, filhos espirituais. Mas aqui nós estamos vendo uma maneira prática. Primeiro, você precisa estar em comunhão com Jesus. Diária, profunda, completa. Nós vivemos em um país que faz de tudo, e eu creio que isso é demoníaco. Os Estados Unidos é um grande país, mas o sistema, no mundo, mas nos Estados Unidos principalmente, é que você vive sendo escravizado pelo horário dos seus trabalhos, das suas ambições, das suas coisas. A palavra de Deus, através de Jesus, deixa muito claro, buscai primeiro o reino de Deus. E eu vou fazer aqui uma mudança nessa palavra, com a permissão, né, de que buscai primeiro caminhar com o Senhor, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. CCP, tome posse dessa maneira prática. Coloque o Senhor Jesus como centro, comungue com Ele em oração, através da sua palavra, e você vai ser usado para achar. Ele que faz o papel de achar, mas Ele vai te usar para achar outros em nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa é uma parte. O próximo texto, você estava em João, agora volta. Lucas, Marcos, dando marcha ré na Bíblia, na sua, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Esse é um texto maior, vou fazer a mesma coisa. Porque uma das missões da nossa igreja que foi confiada é que nós vamos, vem e ver, achar pessoas e trazer Jesus. Tendo sido achados por Jesus, vamos achar outros para que possamos trazer a Jesus. E não temos que ficar dando aqui explicação, provando, defendendo a fé. Não. Vem e vê. Experimente Jesus como eu tenho experimentado. Ele tem a resposta para todas as suas dúvidas, perguntas, questionamentos, que seja. Ele vai responder você. Amém? Então, Marcos capítulo 6, versículo 30, começando nesse versículo. Fazer a mesma coisa, né? E os apóstolos ajuntaram-se. Podemos colocar então, por favor, os versículos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Pausa, é porque o Senhor Jesus havia enviado os apóstolos para fazer a evangelização e missão, e eles voltaram para dar um relatório. 31. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, não tinham tempo para comer. Pausa. O que nós vemos aqui? É que nós, quando embarcamos em missão, a coisa fica puxada, demanda. A gente faz às vezes brincadeira com igrejas, né? Que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente fica brincando, não é isso? Eu até podia dizer, gente, ao invés de ter culto todos os dias, cada um tem que fazer conforme o Senhor orienta, mas talvez em vez de fazer culto todo dia está em missão, no trabalho, em casa, separando o tempo para alcançar a outros. Mas esses discípulos estavam cansados. Mas olha a expressão. Para mim, isso está registrado aqui para dizer o seguinte. Quando estamos envolvidos no evangelizar, alcançar outros, preparem-se. Nós vamos ficar cansados.
Nós vamos ficar cansados. Eu creio que todos nós experimentamos, não somente sou eu como pastor. Essa semana foi muito cheia. Muitas coisas da nossa igreja, denominação, atividades diferentes, todo tipo de situação. Muito bem, e pelo que eu sei, eu não termino aqui hoje de manhã, né? Hoje à noite tem mais atividades ainda, né? Então, se o pastor desaparecer logo na primeira hora, você não fica assustado. Não é falta de interesse, nada não. É que eu fui levado para casa, transportado, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que eles cansaram. E a gente, puxa vida, queria um break, né? Jesus se preocupa e ele providencia um break. Vamos ver se deu certo o plano de Jesus. E foram sós, 32 já está na tela, num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Ali o que se chama de o Mar da Galileia é um lago muito grande, que é chamado de mar, e eles foram de barco assim, e o povo foi correndo pelas pontes. Segura essa imagem, pessoas estão correndo. Quando eu venho para a cidade de Newark, há uma igreja evangélica na rua que eu pego para sair da cidade, e eles têm lá como é que fala? Um lugar de distribuição de alimentos, né? Um food pantry, que sempre aberto, muita comida. Eu fico assim impressionado, porque cedinho da manhã, antes mesmo de eles abrir o lugar, aquela fila de pessoas, com carrinhos, com bolsas e tudo mais. Por que isso? Pela fome, pela necessidade, não é isso? Quando há fome e necessidade, as pessoas fazem isso. Esse povo, por causa da necessidade, correram. Você concorda que nós estamos rodeados de uma comunidade que não conhece Jesus, que tem fome de significado, fome de tanta coisa? Nós estávamos conversando com alguém que tem bastante envolvimento com a comunidade, falando, pastor, você não pode imaginar o trauma. Tem muita gente chegando através da fronteira, não tem? Mas, pastor, você não pode imaginar. Eu já ouvi algumas histórias que eu fico assim, pai, eu não sei se eu aguentaria. De abuso, de sendo extorquidos, de serem, desvalorizados. Você imagina o trauma que faz isso no indivíduo, na família, em todo mundo? E quando chego aqui nessa luta, até se aclimatar, ausência de trabalho, falta isso, falta aquilo e tudo mais, você imagina o que isso faz no relacionamento conjugal? Você imagina o que faz isso com seus relacionamentos com outras pessoas? Então, você concorda que nós vivemos rodeados de pessoas que correm, estão buscando, mas não sabem que é Jesus. Mas você sabe, eu sei. Então, eles correram para Jesus. Agora, como foi a reação de Jesus? Qual foi a reação dos discípulos, dos crentes, que já conheciam a Jesus? Nós vamos ver isso nos próximos versículos. Está aqui para que nós não façamos o igual. Para nós fazermos igual a Jesus, mas não fazer igual aos discípulos com ele ali. E lembre-se, eles acabaram de voltar de uma grande missão, onde havia tudo dado certo, mas a gente esquece. Está aqui na cabeça, mas o coração ainda não mudou completamente. Olha o próximo versículo. Aquele pessoal já tinha chegado. 34. E Jesus saindo, ele viu uma grande multidão. E ele teve o quê? Compaixão. Ah, pastor, o que é compaixão? Compaixão é assim quando você sente uma vontade de ajudar as pessoas, é isso? É intensa. Toda vez que esse texto é usado, igual Jesus quando viu Lázaro, que ele treme lá dentro. É que suas entranhas se movem. Quando ele estava no jardim do Getsemane, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. É aquele momento de intensa. Compaixão é intensidade, um sentimento profundo. Ele olha. Por que ele viu isso? Porque eles viram aquelas pessoas e ali eles cheios de compaixão, porque eles pareciam ovelhas sem pastor, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. 35. O que nós vemos no 35? Agora a reação dos demais. E como fosse o dia já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. 36, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Pausa. Jesus teve compaixão. Eu quero ajudar essa gente. Os discípulos, o que eles falaram? Complicado, né?
Irmãos, eu não tenho solução. Eu sei que há muita gente na nossa comunidade, língua portuguesa, que está clamando por ajuda. Ele nem sabe o que está procurando, mas fica aí como zonzas, né? E alguns se enganam nas atividades desse país, nas coisas e tudo mais, e não encontram satisfação para suas almas. Mas procuram, estão procurando. Mas o que os discípulos fazem, né? Eles estão dizendo o seguinte: manda eles embora, Senhor. Cada um cuida de si mesmo. Jesus nos achou. Ele não foi atrás de você. Não foi uma bênção quando ele te achou. Você não anda muito agradecido por isso? Você não crê que ele quer usar você como um Felipe para ir achar outros? Para encontrar outros? Ao invés de exigir que os outros venham a você. Que trabalhem, que se virem, né? Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Quem chega cedo aqui na igreja vê os homeless aqui no parque, né? Peter Francisco Park, bem aqui na esquina, né? Na ferry com a Edison Place. De manhã cedinho, 6h40, 7 horas da manhã, está lotado. Depois, mais tarde, a cidade vem e começa a fazer limpeza, né? Mas gente com fome. Eu não tenho a mínima como fazer isso. Mas homeless é apenas um pequeno negocinho desse tamanho. Nós estamos rodeados dessa população que está clamando. Clama Jesus, fala de Jesus, em nome de Jesus para mim. Me acha, me procure. Ele faz isso. Mas a nossa tendência é dizer, olha, que se virem, né? Tem muita opção, tem tanta igreja por aí, quem sabe o outro vai cuidar, deixa para os outros cuidarem, deixa para o pastor, deixa para os oficiais da igreja, os líderes de ministério. Mas Jesus vai nos ensinar algo. Não só ele diz, achem pessoas e tragam até a mim, mas aqui ele vai nos ensinar outra coisa. Os discípulos estavam apenas vendo as possibilidades deles, né? Antes de ler o versículo 37, os discípulos estavam preocupados, você vai ver no próximo versículo, com o que eles tinham, não o que Jesus tem. Vamos lá. Despede-os, 36, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, 37, respondendo-lhe, disse-lhes, o quê? Dai-lhes vós de comer. Aí começa a explicação. Primeiro, Jesus manda embora, para a gente não ter que lidar com isso. Segunda coisa que eles fazem agora, eles disseram, e eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. Só para você ter uma ideia, as palavras de dinheiros de alimento, esses 200 dinheiros eram denários. Denário era o trabalho de um dia inteiro. Trabalhou o dia inteiro. Você ganha $100 por dia. Era o equivalente a 200 dias. Então eles estavam dizendo, nós não temos esse dinheiro, mas se nós tivéssemos, seria suficiente? Obviamente que a resposta é não. Mas quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos dizendo? Eu ensinei do pastor Iverson, para mim o que toca profundamente é quando ele vai... Gente, como é que você pode mandar uma carta para o Brasil, convidar uma família para vir para aqui, para trabalhar com brasileiros que ainda não chegaram, e se você não tem dinheiro? Mas se ele não tivesse isso, nós teríamos a CCP? Talvez sim, porque Deus é maravilhoso. Mas você não viu que precisou desse ato de fé para acontecer? Então nós podemos dizer o seguinte, o Senhor está dizendo, alimentem essa gente, não é com alimento físico, pode até ser, mas alimentem essa gente com a palavra de Deus, as boas novas da graça de Deus. O que o povo veio buscar e não sabe, não é somente uma prosperidade para si, para os seus filhos, melhor estudo, melhor isso ou aquilo, não, muito mais do que isso. Nós temos algo a oferecer que vai por toda a eternidade, uma vida com significado agora abundante e uma vida no porvir. Então Jesus disse para eles, dai-lhes vós de comer. E eles começam a pensar de novo, gente, eu não tenho como. Então, CCP, nós não temos o luxo, visto isso, de ficar pensando no que nós podemos. Ah, pastor, não dá certo, não é possível. Não podemos fazer, porque se Ele está nos mandando, Ele tem a solução. Ele tem a solução para nós. E Ele disse, 38, quantos pães tende? Ide ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Se você pegar os outros evangelhos, você vai ver que tem mais detalhes, né? Os detalhes foram os seguintes. Temos um jovem que tem 5 pães e 2 peixes.
Aí um dos discípulos fala, mas o que é isso para todo mundo? 200 denários não daria. 5 pães e 2 peixes, isso não é nada. Qual é a lição? O Senhor está dizendo o seguinte, CCP, o que vocês têm? Ok, nós temos aqui o José Neto, nós temos aqui a Débora, temos aqui a Georgia, temos o Júlio, mas essa gente, esses 5 pães e 2 peixes, não dá nem conta. Mas o que ele está dizendo? O que você tem? Entrega para mim. Ele entrega para mim. Eu creio que a gente pode celebrar, agradecer e fazer tudo de bonito dos 37 anos. Mas eu creio que é uma oportunidade de ouro para que nós possamos fazer isso. Dizer, Senhor, eu não tenho muito, não conheço muito, não tenho experiência, o Senhor acabei de me achar, mas eis-me aqui. Do mesmo jeito que o Senhor me achou, me mostra quem são os Natanaéis ao meu redor, para que eu possa dizer, achei o Mestre, vem e vê. O que nós não podemos fazer é dizer, eu não sou capaz, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Confia nas promessas do Senhor. E o Senhor, o que ele faz? O restante do texto é um milagre, né? E ordenou-lhe, 39, que lhes fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentavam os 40 repartidos de 100, 100 de 50 em 50. E ele, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. A gente não faz pelo galardão. Você notou? Aquela seriado Chosen, né, fez assim, né, parece que tinha umas cestas e as cestas vão enchendo alguma coisa, se eu me lembro bem da história. O meu ponto é, não importa, das mãos de Jesus ele começa a multiplicar. E a gente vai dando, e vai dando. Parece que não tem, mas vai dando, porque ele vai colocando. Mais que a gente dá, mais nós vamos receber. Mas nós temos que dizer aqui, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Faz essa obra comigo. Eu creio que o Senhor está usando esse momento para nos fazer ver isso. Não faça pelo galardão. Mas você notou? Eram 12 discípulos. Depois que eles alimentaram todo mundo, se saciaram todos. Quantos cestos sobraram? Quando os discípulos começaram, quantos pães e peixes que eles, discípulos, tinham? 0. E quando eles terminaram, eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixes? 12 cestos. Não trabalhe, seu miserável, pela recompensa que Deus dá. Mas ele está dizendo assim, se confia em mim, eu cuido de você. Eu cuido de você. Entrega. É para sacudir a gente. Para sacudir a gente. Estou grato a Deus que você está aqui, presente, você está em casa me ouvindo. Mas há milhares ao nosso redor que estão perdidos, como ovelhas sem pastor. E o Senhor está dizendo, queridos, chamei vocês, achei vocês, para que você possa agora ir achar outro. Irmãos, a luta é intensa. Assim que você sair daquela porta ali ou daquela porta, o que vai acontecer? O inimigo vai pegar e tentar roubar essa mensagem. Aí você vai envolver nas conversas, os esportes, o dia, as festas, as saídas, e tudo mais, e você vai esquecer completamente dessa. Vai atrás. Esse presente, essa ordem, esse comando. Diariamente, começando agora, todos os dias. Senhor, obrigado por me ter achado. Quem é que o Senhor colocou que precisa ser encontrado também? Não vou entrar em debate com a pessoa. Eu vou dizer, eu não estou convidando você para vir para a CCP. É uma igreja boa, gente boa e tudo mais. Mas eu estou chamando você para vir conhecer o Senhor Jesus. Vem ver o que eu tenho visto. Mas a segunda coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou ser um instrumento para que Deus possa alimentar você. Física, emocional, espiritualmente, o que seja. Mas eis-me aqui. Clame o nome de Jesus. Não há muito tempo. Nós temos outro culto daqui a pouco para começar. Mas eu gostaria que nós cantássemos esse. Clame o nome de Jesus.
Eu queria que esse altar tivesse aqui cheio de gente, se é possível. Mas sabe de quê? Não é gente que está... Pode ser até que você esteja arrependido dos seus pecados. Se é o caso, você venha e confesse seus pecados também. Mas dizer, eu quero ser esses 5 pães e 2 peixes. Não sou muito, na minha perspectiva. Mas, Senhor, aqui está. Você entendeu isso? É um apelo, dizer. Esse vir ao altar é para dizer para o Senhor, conte comigo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não tenho muito. Pelas minhas contas não é suficiente. Mas aqui está. 5 pães, 2 peixes. Nem que eu tivesse 200 denários. Nem que tivesse muito, daria certo. Mas o que eu tenho, eu consagro ao Senhor. Me usa, Senhor. Nesse dia, nesse ano, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, que pessoas se levantem. Deus, que pessoas se levantem e digam, eis-me aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho. Pai, eu conheço as minhas limitações, conheço as minhas, Pai, inabilidades, mas eu entrego ao Senhor. Usa, Pai, para alcançar e alimentar aqueles ao meu redor, em nome de Jesus. Fique de pé. Se o Senhor colocou no seu coração fazer essa consagração fisicamente, venha até o altar, junte-se comigo aqui para nós encerrarmos esse culto em nome do Senhor Jesus. Você venha, em nome de Jesus. Cantemos. Amém, Senhor. Podem vir. É uma maneira de dizer, Pai, eu sou, na minha estimativa, eu sou nada mais que pães e peixes. Nada. A multidão é enorme, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me em nome de Jesus.